Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos começando um novo trimestre e o título da lição deste trimestre é Busque ao Senhor e Viva. São as lições dos profetas menores. E esta lição será comentada por o pastor e doutor Reinaldo Siqueira, quem é doutor em Antigo Testamento e também ele é atualmente o diretor do SALT para a América do Sul. Bem-vindo, doutor Siqueira. Obrigado, é um prazer estar aqui, e poder participar desse momento aqui, desse esboço, da ênfase que se dá nesse trimestre, nesses profetas, né? Tudo bem, então vamos agora comentar rapidamente o esboço da lição, especificamente a introdução da lição, que fala sobre os profetas menores. Quantos profetas menores nós temos no Antigo Testamento? Nós temos 12 profetas menores. Na verdade, eles formam até o que antigamente é conhecido como o livro dos profetas menores, porque todos estavam num rolo só, quando a Bíblia ainda era em rolo e não num livro como nós temos hoje. Por que são chamados de profetas menores? Eles são chamados de profetas menores por causa da extensão do livro deles. O livro de Isaías, nós chegamos lá com 60 capítulos, não é? Jeremias, 50. Então, quando nós vamos para os profetas menores, nós temos, às vezes, o máximo 14 capítulos, 9 capítulos, 5 capítulos. Alguns só têm um capítulo, como o caso de Obadias. E qual é a mensagem principal desses profetas menores? A mensagem dos profetas menores, como nós sempre vemos ali, é uma mensagem, primeiramente, eles vêm denunciando o pecado que o povo de Deus tinha caído, as nações vizinhas, e então anunciam o juízo de Deus, mas no meio desse momento de anunciar pecado e juízo, eles também apresentam a mensagem de esperança. Chamam o povo a voltar-se a Deus, a buscar ao Senhor. É uma expressão repetida várias vezes. E então anuncia a promessa de salvação, uma esperança para aqueles que buscam a Deus. A ordem dos livros dos profetas menores é assim, cronologicamente também, ou há uma variação? Não, a ordem deles não é bem cronológica, é mais temática. Apesar de que o primeiro bloco deles, os primeiros dos 7 profetas, 8 profetas, eles são profetas que anunciaram antes do exílio babilônico, o exílio assírio e babilônico. E os últimos são profetas que profetizaram depois do retorno do exílio. Mas entre eles não existe uma ordem cronológica precisa. Joel, por exemplo, provavelmente foi anterior a Oséias, não é? Oséias foi contemporâneo de Amós, mas provavelmente Amós foi antes de Oséias. Mas a ordem está mais temática, apresentando diferentes temas que pudessem impactar o povo da época e a nós hoje também. Então, agora a pergunta seria a função dos profetas. Qual era a função dos profetas? Os profetas, quando nós olhamos o Antigo Testamento, os profetas eles são vistos como os mensageiros de Deus. Os mensageiros que havia um pacto entre Deus e o seu povo, estabelecido no Sinai. Deus era o rei. O povo de Israel eram seus servos. Entre o rei e os servos haviam mensageiros que comunicavam a vontade do rei para este povo. E Deus escolheu os profetas para servirem nessa função. Diz lá em Deuteronômio 18 que agora Moisés, quando morresse, Deus iria continuar a se comunicar com o seu povo através dos profetas e da sua palavra escrita. Mas esses profetas, eles funcionavam trazendo essa mensagem, mas funcionavam dentro do termo dessa aliança. Portanto, a maior parte dos juízos dos profetas estão ligados às maldições da aliança que faziam parte do pacto. E as promessas de restauração também estão ali nas promessas de bênção e restauração que também faziam parte desse pacto. Então os profetas usam esse pacto porque essa é a base do relacionamento entre Deus e Israel. E eles eram esses mensageiros que faziam essa comunicação do rei com o seu povo e algumas vezes do povo com o seu rei, trazendo uma intercessão, uma mediação para a parte do povo para com Deus, como Amós às vezes faz, alguns profetas fizeram também. Todos nós sabemos que no tempo dos profetas menores, os reis nem sempre estavam ligados com Deus. Assim, o ser profeta naquele tempo era uma função perigosa, né? Sim, sem dúvida. Especialmente no Reino do Norte, onde os reis realmente se afastaram de Deus para poder manter o seu poder político. E ali os profetas não eram benquistos, né? Mas no sul também, em Judá, onde estava Jerusalém, houveram alguns reis
maus que perseguiram os profetas, como o caso de Manassés, que chegou a matar até o primo dele, o profeta Isaías. Não é? Então, ali ser profeta naqueles dias não era uma função muito fácil, não. E anunciar mensagens de juízo, especialmente, não era tão fácil. Será que alguns desses profetas se recusou a falar a palavra de Deus? Tem algum caso assim especial? Nós vemos ali que alguns profetas tiveram dificuldades. Não é? Abacuque, ele começa questionando a Deus. Quando Deus vai julgar seu povo, quando Deus anuncia o juízo, ele ficou temeroso. Diz, mas não, Senhor, isso isso é duro demais. Não é? E ele ficou, então é um caso como o de Abacuque. Jonas, Deus mandou Jonas ir anunciar juízo a Nínive, e ele, em vez de ir para Nínive, ele tentou ir para a direção totalmente contrária, assim, para o mais longe possível de Nínive, que seria em Tarsis, uma cidade lá na Espanha, longe de Nínive, que está na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Não é? Então, nós vemos que, por quê? Porque a função do profeta não era fácil mesmo, havia muitas dificuldades. E às vezes a pessoa tremia diante dessas dificuldades. E algumas vezes Deus fazia pedidos estranhos também para alguns profetas, né? O caso de Oséias, por exemplo. Exatamente, casar-se com uma prostituta ou uma mulher que vinha de um contexto de prostituição, realmente o profeta deve ter se perguntado muitas vezes ali, quando Deus primeiramente falou com ele essas palavras, né? Puxa, mas que ordem estranha, né? Mas Deus tinha uma mensagem, tinha uma razão para fazer isto. Como é que Deus manifestava seus desígnios para aqueles profetas? Eu vejo aí alguns profetas menores tendo uma visão, 2 visões, até 8 visões, alguns deles, né? Sobre determinados assuntos. E como era a forma como Deus se comunicava com os profetas? Nós vemos ali que uma das palavras, as palavras comuns que aparecem no livro são visão. Então, quer dizer, esses profetas tinham visões. Eu vi o Senhor me apareceu, não é? E às vezes essa visão, às vezes não era também, vamos dizer assim, alguma visão ótica, viu alguma imagem, às vezes era só uma revelação audível. O Senhor me apareceu e disse. Aí ele fala a mensagem que Deus lhe deu, né? Ele tem de transmitir essa mensagem ao Senhor. Mas o curioso é que a expressão mais comum para os profetas é o assim diz o Senhor. Ou seja, ele é o mensageiro de Deus. Deus apareceu, lhe deu uma mensagem a transmitir. E o profeta, então, fielmente, a função dele é ir e transmitir essa mensagem, dizendo, assim diz o Senhor, e aí ele fala as palavras de Deus. Eu, Senhor, vos tirei da terra do Egito. Eu farei isto, eu farei aquilo. Ele é como alguém que está falando no lugar de Deus, como seu mensageiro oficial, enviado da parte do rei para o seu povo, não é? Para os seus filhos. E hoje, como podemos aplicar todas essas mensagens para o nosso tempo? Será que Deus sempre se comunicou através de profetas ao longo da história? E hoje nós, como consideramos as profecias para este tempo? Qual é a forma como nós devemos encarar? Como eles encararam no passado, né? Quando eles chamavam a atenção, alguns se arrependiam, enfim. Mas Deus deixou para nosso tempo também algumas mensagens bem claras, né? Sim, sem dúvida. E as mensagens bem claras vêm através exatamente da mensagem que Deus deu para esses profetas e para outros escritores da Bíblia. Nós temos que lembrar que na época de Joel, na época de Oséias, na época de Amós, na época de Naum, de Abacuque, a Bíblia estava sendo escrita. Era um processo, a Bíblia não havia terminado ainda. Então Deus aparece a esses profetas, ele transmite as suas mensagens proféticas. No entanto, hoje a Bíblia, já há bom tempo, desde que Jesus veio, os seus discípulos, a Bíblia ela se encerrou. Ou seja, hoje Deus nos fala assim, fala como? Através da mensagem que ele deu a esses profetas. E o maravilhoso de estudar a Bíblia é ver que ela, apesar de ser um livro tão antigo, é um livro sempre atual. A mensagem que Deus falou para aquelas pessoas no passado, ela é uma mensagem ainda válida hoje, atual hoje. E ao entrarmos no estudo dessas palavras, a gente vai ver quão atual elas são, quão importantes elas são. Porque o ser humano continua no mesmo problema. O problema do pecado, rebelião contra Deus, e nós vemos um Deus que está sempre, como no passado, buscando os seus filhos, suas filhas, e convidando a voltar-se para Ele, a buscá-lo de todo o coração. E eu creio que esse estudo vai ser muito interessante. Veremos a atualidade das palavras ditas desses 12 profetas no passado. E ao longo desse estudo nós vamos conhecer alguns princípios fundamentais relacionados com os profetas. Por exemplo, conhecer a profecia
não é apenas saber dela, é também obedecerla, enfim. Há uma declaração clara que nós conhecemos que diz que se nós ouviríamos a palavra profética, o povo de Deus que ouve e atento às palavras da profecia, o povo será prosperado. Que Deus possa prosperar nossa vida espiritual e possamos ter ouvidos atentos a toda a palavra de Deus e que este estudo dos profetas menores possa ser uma bênção para todos nós. Amém.